Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na quarta semana da Quaresma, no ano de São José, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Alguns entre a multidão, ouvindo essas palavras, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam outros: é esse o Cristo. Mas alguns diziam: porventura, o Cristo pode vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde Davi mora? Produziu-se uma cisão entre o povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes dos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não os trouxestes? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou alguns dos fariseus, por acaso, creram nele? Mas esse povo que não conhece a lei são os malditos. Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha vindo a Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que fez? Responderam-lhe: és também galileu? Estuda e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é claro que nós jamais podemos ser ou deveríamos ser contra alguém que adquire conteúdos importantes da fé. E é realmente para fazer isso, para estudar, para ter conhecimento, e que esse conhecimento não nos afaste de Cristo. O grande problema que muitas vezes nós nos deparamos é com pessoas muito sábias, muito capazes, mas que enrolou num papiro, né? Papiro é aqueles livros antigos, né? A forma que eram os livros. Enrolaram no papiro todo o conhecimento e muitos acabam se afastando do Cristo. Tem conteúdo fantástico, mas a experiência pessoal não reproduz o conteúdo que recebera. É o grande problema. Esse é um grande problema. Então hoje nós estamos diante de uma perseguição. Os fariseus estão aqui cheios de ódio, porque Jesus, no seu modo de ser, no seu modo de falar, no seu modo de agir, já estão convencendo algumas pessoas, já está amolecendo o coração de muitos, e diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: esse é o Cristo. Então, a confusão começa aqui, que os
sacerdotes religiosos daquela época não queriam esse conteúdo de Jesus, porque as Sagradas Escrituras, segundo eles, diziam o contrário. Mas, amados, a Sagrada Escritura não dizia o contrário. Aqueles que tanto estudavam e que chamavam e que diziam lá no final desse evangelho, vai dizer, estuda a Sagrada Escritura e verás, pois quando se estuda a Sagrada Escritura com o coração distante de Cristo ou com outros interesses, colocamos palavras na boca de Cristo. Nós vemos tantos grandes pregadores de tantas religiões pregando sobre o Cristo, pregando sobre a Sagrada Escritura, e nós vemos o resultado das suas vidas contrárias à Sagrada Escritura. Então aqui o problema nunca é o estudo, ao contrário, é a transformação do coração a partir de um verdadeiro estudo. Quando estudamos sobre o Cristo, nós nos aproximamos dele e não nos afastamos dele. Quando estudamos sobre o Cristo e temos um conteúdo da Sagrada Escritura que vai, assim os profetas o fizeram, e o Cristo, o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo, está exatamente aqui, nessa passagem de João, que o Cristo fazia tudo aquilo e depois dizia, para que se cumpra a profecia, para que se cumpra aquilo que os profetas já diziam de mim, a lei mosaica e tantos caminhos dos profetas. Cristo confirmava na sua vida tudo aquilo que os profetas anunciaram. Então, Cristo, o próprio Cristo, saboreava a Sagrada Escritura. O próprio Cristo tinha um conteúdo profundo daquilo que os profetas haviam anunciado. E aí nós percebemos aqui um diálogo muito bonito. Os guardas foram até Jesus para prendê-lo e Jesus estava o quê? Anunciando, pregando. E os guardas ficaram encantados com as palavras dirigidas por Jesus. Amados filhos, como nos falta esse encanto, ou como nos tem faltado nos encantar pela palavra de Jesus. Como temos faltado, ou estamos deixando a desejar que esse conteúdo nos converta, que esse conteúdo nos traga para bem junto desse Deus, desse Cristo, que veio anunciar o Pai amado. Como nos falta uma aptidão para sermos de Cristo. Às vezes, muitos estudiosos tornam-se arrogantes ou tornam-se frios diante de tanto conteúdo, quando esse conteúdo deveria ser para o entusiasmar mais e mais pelo Cristo. E aí nós, diante dessa situação, voltamos a uma situação muito presente na nossa vida cristã católica. Quantos irmãos de outras denominações querem nos ensinar? Quantos irmãos de outras denominações querem pregar para nós? E a pregação é exatamente como estavam dizendo aqui os chefes dos fariseus. Vai estudar, dizia assim, vai estudar. Ele dizia aqui, bem interessante, essa palavra
que ele usa aqui, bem aqui nesse versículo, que vai dizer o seguinte, lá no versículo 49, ele diz: mas esse povo que não conhece a lei são malditos. Gente, sem um verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, nós nos tornamos malditos. Por quê? Porque a palavra que pregada por mim e por você, ou por quem quer que seja, que não venha de uma experiência de intimidade, de uma experiência de conversão, de uma experiência profunda de fé, torna-se uma palavra maldita, porque a pregação tem um interesse que não é do céu. Tem um interesse que não é de revelar esse grande amor de Deus. Então, quantos de outras denominações acham que podem pregar para nós católicos? Não que nós católicos sejamos o suprassumo da capacidade intelectual ou os dominadores da Sagrada Escritura, porque nós sabemos que há elementos verdadeiros de salvação em tantas outras religiões cristãs, elementos profundos. Mas aquele ditado, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque é interessante, porque todo o conteúdo que outros irmãos têm, os tem porque a Santa Igreja Católica os deu pelos estudiosos. Como é bonito estudar, né? Os estudiosos que compilaram a Bíblia, né? Ou traduziram a Bíblia, tiveram todo esse cuidado do hebraico para o aramaico, e assim foi, e assim vai, até chegar à língua vernácula, ou seja, a nossa língua, a nossa linguagem, né? O cuidado da igreja de fazer com que a palavra de Cristo seja saboreada, seja experimentada e seja vivida. Então, nós queremos perceber o quanto nós precisamos verdadeiramente de uma conversão pela palavra. Estudar, ter conteúdo é bom, é importantíssimo, mas um estudo que nos leva a uma vida totalmente para Cristo, uma vida totalmente desinteressada de elementos que são somente para este mundo, somente são para este mundo. Que nós possamos então hoje, nessa alegria de percebermos que há confusão por falta de conteúdo, por falta de disposição de estudar. Ora, irmão, filho, leia o catecismo da tua igreja. Para de ficar ouvindo A ou B ou C que está falando da tua igreja. Leia o catecismo da tua igreja, está com dúvida. Há quantos que saem da igreja, e aí a gente volta àquele ditado, né? A igreja nunca perdeu fiéis. A igreja está perdendo fiéis, não perde. A igreja deixou ir os infiéis. Porque o fiel, ele estuda, ele está com dúvida, ele pergunta ao sacerdote. Um sacerdote, ele está com dúvida, ele lê o catecismo da sua igreja. Gente, põe a mão na consciência. Às vezes, vem gente vomitando verdades que é simplesmente verdade dos fariseus. Verdades dos fariseus. Leia o catecismo. Leia a doutrina da tua igreja. Vai saborear, vai conhecer, para não ficar diante de outro irmão, de outra denominação cristã, de boca aberta, e outro irmão falando um monte de coisas da Sagrada Escritura, contradizendo a tua fé. E você achando que ele sabe mais que você? E a questão aqui não é o saber, a questão aqui é o aprofundamento. Gente, quantos hoje nós temos a internet, né?
temos esses canais aí maravilhosos, com padres maravilhosos, com grandes homens pregadores de verdade, anunciando de verdade um carinho na Sagrada Escritura, em tantas formações, mas cadê a disposição para estudar? Eu gosto de brincar, nós estamos vendo muitos adolescentes, um tempo aí, né, que leu toda a saga, ou seja, todos os capítulos, todos os livros, todos, de Harry Potter, por exemplo, de um bruxinho aí, leu tudo, mas nunca leu o Novo Testamento, nunca parou para ler, para estudar, para conhecer o Novo Testamento, nunca teve aptidão para ler, mas leu toda a saga de Harry Potter e tantos outros conteúdos que vão aparecendo por aí. Então a indisposição de ter conteúdo católico, de ter conteúdo da igreja, é muito grande. E os malditos, né, como diz aqui o texto, os malditos que não conhecem a palavra, acabam sendo enganados por tantos outros homens e mulheres que querem pregar aquilo que lhes interessam e não a verdade de Cristo. Então, nós precisamos ser católicos. Nós precisamos aprofundar a nossa fé de forma que a nossa fé nos leve a um conteúdo que é irrefutável. Um conteúdo que preencha a nossa sabedoria, a nossa vida, para ajudarmos a outros a receberem a luz. A palavra de Deus é luz, lâmpada para os nossos passos, para a nossa vida. Que assim, amados irmãos, o conteúdo da palavra de Deus hoje nos leve a um ser católico de verdade, conhecedor da Sagrada Escritura, conhecedor daquilo que Jesus fala, mas um conhecedor que antes de pregar, experimenta, que antes de anunciar, experimenta, se converte para anunciar. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a saborear o conteúdo transmitido por Jesus a ela. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, sustente o nosso caminhar, o nosso querer aproximarmos-nos do seu Filho para conhecê-lo e amá-lo e servi-lo. Que São José, patrono da Santa Igreja, nos ajude a sermos fiéis colaboradores do Reino de Deus, fiéis em anunciar aquilo que a Igreja nos ensina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.